Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, estamos de volta de motoca. Hoje o trajeto é curto, vocês estão vendo aí, eu já estou subindo a ponte. Mas o que eu tenho para falar é bem rápido também, a compreensão na verdade demorou bastante tempo para que eu pudesse desenvolver isso, mas eu aprendi na prática a razão da justiça. Justiça essa jurídica aqui, né? O direito, a coisa, os operadores do direito, a justiça do, né? Justiça do país, Constituição, Código Legal, essas coisas todas. Isso eu aprendi na prática. Porque que na Bíblia isso é predicado de modo tão ruim? Eu vou citar aqui duas passagens, né? Citar não, fazer referência. A primeira é Isaías, que trata a justiça desse mundo como trapo de imundícia, e o Jesus Cristo, quando ele diz aos discípulos dele, né, as pessoas, não estou falando exclusivamente dos apóstolos, mas ele diz aos discípulos dele que a justiça deles tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. E aí vamos pela última, né? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus, em toda a sua revolucionariedade, né? Toda a sua forma diferente de apresentar as coisas, estava dizendo para um povo humilde, que eram aqueles que seguiam a ele, que o senso de justiça deles teria que ser maior do que das pessoas que representavam justamente a justiça naquele período. Justiça não só em relação ao jurídico, ao código de leis, mas justiça também em relação à religião. Esses caras, os escribas e os fariseus, eram quem dizia o que estava certo e o que estava errado dentro das práticas religiosas. E aí vem o Cristo e diz: a justiça dos meus discípulos tem que ser maior do que a justiça destes aí. É como se ele dissesse para nós, hoje em dia, vocês têm que ser mais justos que os juízes do Supremo Tribunal Federal. E aí, se eu tivesse falando isso há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, isso talvez tivesse o mesmo impacto, né, ou um impacto parecido que Jesus buscou ali ao dizer essas palavras. Pois disso não faz muito sentido nos comparar juridicamente, moralmente com essas pessoas, visto o tamanho de envolvimento político, ideológico ou econômico que eles têm e que influencia, obviamente, a gente assiste isso, que influencia nos votos, né, que eles lançam ali nas suas sessões. Então, isso já caracteriza uma situação que é a que Isaías vivia. A situação da justiça ser comparado ao trapo de imundícia.
Ou o que Isaías quer dizer? Ele quer dizer que no tempo dele não havia justiça. A justiça era, como bem diz o sofista, a conveniência do mais forte, a conveniência daquele que detém o poder. E isso, usando também um argumento aí do sofista, mostra o quanto que não há justiça nenhuma nos dias de hoje. Na verdade, não há justiça alguma desde Isaías, passando também ali pela Grécia, e nem no tempo de Jesus, por isso ele fala aquelas coisas. E ao longo da história, se formos analisar, tudo aquilo que foi feito em nome da justiça, de fato não foi justo. Então, em nome da justiça, se promulga a injustiça. Em nome da justiça, se faz qualquer coisa para a conveniência daquele que está no poder, do mais forte. E hoje a gente vê isso claramente. Por isso, ao cristão, ou à pessoa, né, que está acompanhando aí os vídeos e que não é cristã, mas que defende a questão da justiça como bandeira, ou defende uma bandeira cujo mastro, vamos continuar assim nessa metáfora, está fincado num tipo de justiça, ou no que ele acredita que é o mais justo, isso nos faz pensar que realmente é o alicerce da nossa justiça. A justiça, como código legal do país, tem um fundamento. Aonde ele está? Esse fundamento está onde? Esse fundamento serve para quê? Por que não a outra justiça? Outras justiças que foram praticadas ao longo da história. Ela serve para alguma coisa. E dentro desse serviço, ela é de fato justa? Há, porventura, alguma justiça magna? Alguma justiça que seja próxima ou tal qual é o conceito de justiça ou a ideia de justiça lá em Platão? É motivo de crítica meu quando, por exemplo, alguém dentre essas bandeiras políticas vai para a rua fazer uma manifestação, sabendo que a manifestação ou a forma com que estão se manifestando não é de acordo com a ordem da justiça vigente. E aí vem os poderes que têm o monopólio da violência e agem, obviamente, com justiça. Ora, se eles são o monopólio da violência, qualquer violência exercida por eles é a justiça, ou fala em nome da justiça. Porém, o pessoal que está lá se manifestando contra essa ordem instituída clama por justiça, mas não é a justiça oferecida pelo Estado atual. Esse Estado justamente reprime essas manifestações que clamam por justiça. Quando esses manifestantes excedem a justiça vigente, eles são presos, são castigados, enfim, sofrem algum dano, eles vão recorrer às regras e à justiça vigente e não a que eles querem implantar. Então, certa vez no meio de amigos meus eu disse: olha, se vocês querem mudar alguma coisa, vocês têm que mudar o senso de justiça de vocês. Vocês não podem
se manifestar dentro das regras da justiça vigente contra a justiça vigente. E, por exemplo, essa manifestação quer ter o monopólio da violência, que haja com violência. Não vá fazer manifestação, por exemplo, pacífica. Eu via muito os conflitos com a tropa de choque, né, da polícia, em que a polícia tinha armas não letais e a arma letal também. E os manifestantes tacavam pedras, paus. Ora, se você quer atacar alguém, traga a violência para a sua manifestação. Do contrário, a sua manifestação não vai servir de nada, porque você vai se manifestar dentro das regras vigentes. E aí do que adianta? É só perturbação da ordem, né? Como diz a própria justiça vigente. As manifestações usam da mídia para divulgar as suas ideias, né? Fazem ali uma interrupção de trânsito, algum movimento para que chame a atenção, chame a mídia e o discurso da manifestação seja espalhado para mais pessoas que não estão ali. Mas a própria mídia distorce esse tipo de coisa. Então, que utilidade tem isso? Não tem utilidade nenhuma, exceto se você usar igualmente da violência. Ou usar uma outra tática. Não essa que está aí. Essa que está aí não serve para nada. Por isso, não há justiça única. Toda justiça é para alguém. Então, se você quer uma nova justiça, a sua justiça tem que exceder a que está aí. Do contrário, não vai servir para nada. E aí, ao longo de outros vídeos, a gente volta nesse assunto, porque ele é bem intrigante e mexe com bastante gente, principalmente o pessoal que é que está aí do direito e que não pensou direito no que está fazendo, achando que o direito é a coisa mais soberana do mundo, né? Como diz aquele adesivo, que é um horror, sem advogado na justiça. Uma pessoa, né, que põe um adesivo desse no carro não sabe o que está dizendo. Justiça é muito mais do que isso, é muito mais do que um mero operador de direito.